tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente de BNA, Brand New Animal. Um anime da Netflix que, quando esse vídeo for sair, já vai ter saído há algum tempo no Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu achei que valia a pena fazer um vídeo recomendando aqui. Primeiro, eu queria avisar que esse vídeo não vai ter grandes spoilers da história, então se você ainda não assistiu, não tem problema. E se você já assistiu, deixa aqui embaixo o que você achou, tentando evitar os spoilers também, pra não estragar pra quem não viu, beleza? Ok, então o que é BNA? Eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é que ele é um anime do estúdio Trigger, que é o mesmo estúdio de Kill la Kill e Little Witch Academia, duas obras que eu recomendo bastante. Tem algumas questões, principalmente em Kill la Kill, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só a respeito dele, que é um anime extremamente problemático em várias coisas, mas que eu gosto muito e é um dos meus preferidos, mesmo ele sendo super problemático. A gente pode entrar nessa questão em algum outro vídeo. De qualquer maneira, o estúdio Trigger é um estúdio que sempre me deixa curiosa quando eles vão lançar alguma coisa nova, então eu quis dar uma chance pra BNA e eu posso dizer que eu não me arrependi. Eu gostei muito desse anime, principalmente visualmente. Eu acho que eles sempre conseguem se superar nessa coisa exagerada e tudo mais, mas eu tô divagando aqui. Vamos falar da história primeiro, depois eu falo dos visuais. A premissa de BNA é que, além de humanos, na sociedade existem também os ferais, que são uma outra espécie que pode se parecer com os humanos, mas na verdade eles têm formas animais. Então a pessoa pode ter a aparência de um humano, mas a aparência mais natural dela seria de um lobo, de um tigre, um porco, um golfinho. Tem vários tipos de ferais, meio que correspondente a várias espécies de animais que tem por aí. Não sei se são só vertebrados agora, fiquei nessa dúvida. Talvez. Deixa aí nos comentários se vocês lembram de algum invertebrado que tenha, porque o único que eu tô lembrando que parece que é invertebrado, na verdade é vertebrado, se você for olhar. Eu acabei de pesquisar isso na magia do cinema aqui durante o vídeo. Mas, de qualquer maneira, você tem aí essa classe diferente de pessoas que são os ferais, que tem essas habilidades diferentes, eles podem se transformar. Se ele é uma ave, por exemplo, ele pode voar também. E a sociedade humana não aceita muito bem os ferais, na verdade não aceita nada bem. Então, numa cidade comum, as pessoas ferais seriam perseguidas, existem caçadores de ferais, eles não teriam necessariamente direitos iguais aos humanos, e lutam muito pra conseguir isso, só que continuam sendo perseguidos. E por outro lado, existe na história de BNA uma cidade que é só pra ferais, que foi um grande avanço que eles conseguiram, que é Animalia. Nessa cidade, os ferais podem ter uma vida normal, sem ter que necessariamente esconder quem eles são, e viver de acordo com as regras dos ferais, que não necessariamente vão ser as mesmas regras dos humanos. Lá eles poderiam viver sem problemas. Teoricamente, porque como existe muito ódio nessa sociedade pelos ferais, o tempo todo existem tentativas de terrorismo, tentativas de atrapalhar aquela sociedade ali. E no meio disso tudo, a gente tem a Michiru, nossa protagonista, que é uma garota que a gente vê assim, ela é obviamente uma feral, só que na verdade ela nasceu humana. Isso é uma coisa que não aconteceria, porque ferais e humanos são uma espécie diferente. Então não teria como um humano se transformar em um feral. Mas foi isso que aconteceu com ela. E ela vai então fugir da sociedade dos humanos pra tentar entrar em Animalia e descobrir o que tá acontecendo com ela. Se foi uma doença que fez ela ficar daquele jeito, o que aconteceu. Mas como eu falei aqui que muitas vezes os ferais são perseguidos por humanos, não é todo feral que vai aceitar muito bem essa história de uma garota humana vivendo entre eles, porque eles nutrem um ódio muito grande pelos humanos. Um exemplo de personagem que odeia os humanos e quer proteger os ferais a todo custo é o Shiro, que acaba sendo uma espécie de parceiro da Michiru nessa jornada dela. O Shiro, ele é um lobo, que como todo feral também consegue ter uma forma que aparenta ser uma forma humana, né? Mas a forma dele mesmo é essa que tá aqui na tela. E ele sempre quer proteger os ferais, então ele vê os humanos com muita desconfiança. E eu acho que esse já é um dos temas principais de BNA, que é a questão das confianças, das desconfianças e dos preconceitos. Os preconceitos estão ali, obviamente. A Michiru, vindo do mundo humano, traz vários preconceitos a respeito dos ferais, e os ferais também veem ela como uma ameaça por ser humana muitas vezes. Mas além disso, tem outras preconcepções, né? O anime lida muito com isso, de às vezes você pressupor alguma coisa só porque você acha que tá certo, vem outra pessoa e fala, mas você pensou isso com base em quê? Eu não te falei nada, você que tirou suas próprias conclusões aí. Tem vários momentos em que a Michiru tira conclusões precipitadas, então o anime também trata disso. E eu acho que uma coisa legal a respeito da Michiru é que ela, agora que ela é feral, ela é um tanuki, que é tipo um guaxinim, só que japonês. E uma coisa muito legal do tanuki, que eu acho que é muito explorada nesse anime, é que os tanukis nas lendas japonesas têm a capacidade de se transformar e de enganar os tanukis e as raposas. Isso é uma coisa que eu acho legal de trazer, porque o anime trata dessas questões, só que ele não vai
falar exatamente da mitologia. Apesar dele ter muito evidente essa inspiração, tem uma estátua de Tanuki, por exemplo, o Tanuki folclórico mesmo no quarto da Michiru, mas eu acho que é muito legal pensar nessa história do Tanuki e da raposa como esses seres enganadores, que não necessariamente todo mundo vai confiar logo de cara, e às vezes se confiar pode não se dar muito bem. Então eu acho muito legal a maneira como isso é mostrado no anime. E uma coisa muito interessante de BNA, que aí talvez você goste, talvez não, é que ele tem algumas liberdades quanto ao ritmo da história. Então não é todo episódio que vai avançar super o enredo. Tem episódio que você vai pensar, o que está acontecendo aqui? Vou citar um exemplo aqui, que é o episódio do beisebol. Que se você for pensar, tem a ver com algumas coisas que acontecem no final? Até tem, só que ele é um episódio que é basicamente, vamos parar tudo aqui e mostrar como é o beisebol nessa sociedade. É um beisebol muito louco e é basicamente uma desculpa para os animadores poderem fazer o que eles quiserem e fazer umas coisas muito doidas na animação, que é uma coisa que eu amo no Estúdio Trigger, que é essa questão do exagero, essa coisa das cenas escalafobéticas com coisas muito grandiosas e uma galhofa acontecendo. Eu amo isso no Estúdio Trigger, eu sempre acho que os episódios são um estudo de caso muito legal de animação, sabe? Porque eles fazem coisas que não estão em todos os animes por aí. Não sei se isso é só uma impressão minha, vocês sabem que eu, apesar de ser uma entusiasta de animação, eu posso sempre falar besteira a respeito, então comentem aqui embaixo se vocês forem animadores, se eu estiver falando alguma besteira, mas eu costumo achar essas animações do Studio Trigger bem mais interessantes do que a gente vê na maioria dos animes por aí. Eles têm algumas coisas que a gente vê um pouco mais em desenho animado ocidental, aquelas distorções, aquele stick puxa que eles retratam nos personagens, que é uma coisa que dá mais movimento, dá uma sensação mais dinâmica pra coisa, e o uso de cores em BNA também é muito incrível. É um dos animes mais bonitos visualmente que eu vi esse ano, então mesmo se você não curtir muito a premissa da história, eu acho que vale a pena assistir por causa dos elementos visuais. As cenas são realmente de encher os olhos, a animação também me deixou bem feliz em vários momentos, e a trilha sonora é muito legal, tem uma integração bem legal da música de encerramento com alguns momentos do enredo, e a música de abertura é bem empolgante. Inclusive, não pulem a abertura, gente, a abertura é sempre muito legal de assistir. Tenho ressalvas? Obviamente tenho ressalvas. Como todo anime do Studio Trigger, ele às vezes é caricato demais em algumas coisas. Por exemplo, em Kill la Kill tinha muito a questão da nudez e também a maneira como eles retratavam as pessoas pobres. E em BNA, de novo, eles usam pessoas pobres como alvo de comédia. Talvez não seja muito confortável pra todo mundo assistir. Realmente é uma coisa tão escrachada que eu não vejo como algo tão problemático assim. Mas talvez algumas pessoas não curtam muito esse aspecto e eu super entendo, porque realmente eu acho que o Studio Trigger às vezes pesa um pouco a mão nisso. Mas em geral, eu acho que BNA me surpreendeu. Eu não tava esperando tanto dele. É um anime super curtinho, essa temporada só teve 12 episódios, então dá pra você ver em uma tacada só, se você quiser. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse anime, se vocês recomendam, se tiveram impressões parecidas ou diferentes da minha. Tem uma playlist inteira de animes aqui embaixo, se vocês quiserem ver, com recomendações. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.